alegria, mais uma vez, poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Pedir aos irmãos que se coloquem de pé nesse momento para a gente fazer uma leitura do livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do 32 até o 51. Mateus 24, de 32 a 51. E os irmãos, se quiserem participar, cada um com um versículo. Vou começar a leitura, os irmãos seguem a sequência. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. De verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarda virá, E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os velhos, Virá o Senhor naquele servo no dia em que não o espera, e a hora que não sabe. e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Oremos. Senhor Deus e Pai que está no céu, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedindo a Tua direção, Senhor, pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele possa falar a cada um de nós, ó Deus, que o Senhor se faça presente em nosso meio e nos permita compreender a Tua verdade, Senhor, com o coração, ó Deus, e colocá-la em prática em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Podem sentar. Deus nos abençoe com a leitura da Sua palavra. Gostaria de aceitar a sugestão de tema que se encontra nesse bloco de textos, né? Mateus 24, a partir do 36, há uma sugestão de tema, que é a exortação à vigilância. Alguns blocos de texto, eles vêm com uma sugestão de abordagem daquele assunto, né? E eu achei bem apropriado esse tema sugerido pela versão da Bíblia que li, né? Essa aqui é a Nova Almeida e atualizada, mas tem outras versões que também apresentam esse tema para esse bloco de textos, né?
além da parábola da figueira, que é falada antecipadamente, e logo na sequência a parábola do servo fiel e do servo mau. Mas a partir do versículo 36 há essa sugestão de tema de exortação à vigilância. Eu vou me utilizar desse tema para poder falar sobre o assunto que está proposto para essa noite. Alguns textos, irmãos, paralelos, que se encontram no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de 28 a 37, fala do mesmo assunto, né? Lucas 21, de 29 a 36, também é um texto que aborda o mesmo assunto que Jesus está falando aqui, a exortação à vigilância, tendo em vista a volta do Senhor, né? E alguns outros acontecimentos que ele começa a explicar para os discípulos ali no Monte das Oliveiras, muito provavelmente à noite, né? Ao anoitecer, que pelo hábito que eles tinham, né? Jesus ia para o templo de manhã ensinar e as multidões ouviam ali, e à noite ele ia para o Monte das Oliveiras, ficava ali com os discípulos, né? Mais reservadamente, e os discípulos perguntam para ele: olha, qual é o sinal das coisas que vão acontecer e como vai ser a tua vinda? E Jesus começa a explicar essas coisas, e ele diz o seguinte: observem a figueira, né? Quando vocês olham para ela, vocês percebem que pelo comportamento dela, vocês sabem que quando está próximo o verão. Minha esposa observou uma árvore bem de frente de casa, que é um ipê rosa, e fica na frente da nossa casa, né? E ele normalmente floresce no outono, né? O outono já passou, e agora, hoje de manhã, ela observou que ele estava florescendo, e não é outono mais, o outono acabou, estamos no inverno. Mas foi bem curioso observar, porque a gente nunca tinha visto ela florescer, senão no último outono, né? E agora ela começou a florescer outra vez. Isso é completamente estranho, porque a gente mora lá há 4 anos praticamente, né? E aquele ipê só floresceu uma vez, e agora ele está florescendo de novo, na entrada do inverno. Então isso foi muito estranho a gente observar. É bonito de ver, mas é estranho o comportamento que nós observamos. Jesus está mais ou menos fazendo esse tipo de observação. Ele olha para a figueira e todas as outras árvores, né? No texto de Lucas, capítulo 21, ele dá atenção no versículo 29, Lucas 21, 29, não precisa abrir, se você quiser, pode marcar o texto depois. Lucas 21, a partir do 29. No versículo 29 ele está falando exatamente sobre isso. Observem a figueira e todas as outras árvores, né? Quando a gente observa esse comportamento, nós podemos prever alguns sinais, né? Só que agora com o ipê a gente se perdeu, né? Ele floresceu numa época diferente da que nós estamos acostumados a ver. Agora a gente não vai observar isso mais na época certa. Ou talvez o estranho fosse ele florescer no outono. Curiosamente, bem colocada a ilustração a respeito desse assunto, para que nós possamos entender os sinais que acontecem relacionados à vinda do Senhor, né? É esse assunto que está sendo abordado aqui. Por isso Jesus nos exorta, né? Uma exortação é um tipo de advertência que nos chama a atenção para que nós possamos tomar um tipo de postura que é necessário para aquele tipo de exortação. A partir desta ilustração, nós podemos considerar algumas coisas, né? Nós não temos a habilidade de prever o futuro, né? Ou alguém tem aqui? Espero que não, né? Mas nós somos dotados pela capacidade de observação e investigação. Nós observamos o comportamento e podemos prever certas coisas a partir daquele comportamento pela experiência, né? E pela observação, pelo conhecimento adquirido. E a partir disso podemos perceber esses sinais, né? Apesar de não sabermos o momento exato que alguma coisa vai acontecer, a gente pode perceber a proximidade, né? Olha, está chegando o verão, está chegando o outono, olha, vai chover. Então, algumas dessas situações são possíveis de você fazer um determinado tipo de previsão observando os sinais, né? Nós podemos perceber a iminência de algum evento interpretando aquilo que observamos
mas é preciso prestar atenção, estar de maneira diligente para perceber essas coisas. Não é um desatento que consegue perceber o que vai acontecer, né? Isso é preciso atenção e diligência. A partir da observação desse comportamento, é possível esperar preparado aquilo que não se pode prever. Portanto, o que nós aprendemos aqui, assim como há sinais do ponto de vista natural, também há sinais do ponto de vista espiritual. É isso que Jesus está nos ensinando. Olha, vocês têm a habilidade de perceber situações da natureza, mas vocês precisam observar do ponto de vista espiritual também. Isso também é possível, porque Ele nos dotou dessa capacidade de observação, investigação e até mesmo previsão. Mas Ele está dizendo, olha, ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho virá. Nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. O versículo que está falando sobre isso é o versículo 36, foi até pulado aí, mas eu vou ler. Diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então não há como saber a hora, o dia que Ele vai chegar. E Ele faz a ilustração de um ladrão, né, que se a gente soubesse a hora que ele ia chegar, você vigiaria, não deixaria acontecer. Imagina você prever que vai ser assaltado, por exemplo, você vai se prevenir, você vai se precaver para que aquilo não aconteça. E Jesus está dizendo, falando de uma coisa que certamente vai acontecer, né? Mas as pessoas deixaram de levar isso em consideração. Por isso Ele chama a atenção dos discípulos e nos traz esse alerta para os nossos dias, para que sejamos vigilantes. E como que é um vigilante? Como que trabalha um vigilante? Meu padrasto trabalha nessa área, né? Então ele tem algumas posturas que a gente pode observar. Então eu procurei colocar aqui alguma coisa a respeito do comportamento que eu observei, né? Um vigilante atento é aquele que tem a certeza de que algo vai acontecer. Ele sabe que vai acontecer. Ele, apesar de esperar, ele tem a esperança que alguma coisa não aconteça de ruim, né? Mas ele sabe que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e por isso ele precisa estar pronto. Minha esposa contou que o pai do meu sogro dormia, né, de sapato, né? Isso é muito interessante porque parece que é uma pessoa que tem uma postura de preparo, né? Não sei se foi militar, mas geralmente um soldado ele faz isso. Ele está sempre pronto para uma situação de imprevisto, mas procurando estar preparado para aquela situação. Ele tem certeza de que precisa estar pronto a qualquer momento, porque algo vai acontecer. Porém, para aqueles que não estão preparados, o dia da chegada de um evento é um dia que não se espera, para aqueles que não se preparam. Eles não estão esperando, então acaba sendo um imprevisto, porque não se prepararam, né? A espera se torna longa e a chegada do evento se torna uma grande surpresa. Por quê? Porque não estão preparados, porque não acreditam mais que vai acontecer. Mas para aqueles que se preparam, irmãos, para as pessoas que se preparam, o tempo nunca se prolonga. A espera parece imediata e a chegada é certa para aqueles que estão preparados. É isso que Jesus está nos chamando para essa postura de vigilância. Mas existe uma postura de ignorância deliberada. Que tipo de ignorância é essa, irmão? Não é grosseria, né? O sentido da ignorância é de você não conhecer, falta de conhecimento. Porém, uma falta de conhecimento deliberada. Ou seja, a pessoa faz isso de propósito. É como se você não quisesse enxergar. Você não faz questão de observar o que está acontecendo, fazer vista grossa para as coisas que acontecem. Quantos profissionais você vê, né, que precisam estar atentos a alguma situação e fazem vista grossa, deixam passar, que nem diz o outro, panos quentes, né, e deixa isso para lá. Isso é uma ignorância deliberada e Jesus está combatendo isso. Ele está falando ali, no versículo 51 do capítulo 10 de Marcos, dessa falta de boa vontade.
O pecado deliberado em Hebreus 10, 26, o que é isso? É uma falta de boa vontade para fazer alguma coisa. A expressão original é exatamente sequer perceber. Observe o versículo 39 do texto que lemos, diz assim, ó, e não o perceberam, como está escrito na sua Bíblia. Observe, o texto original ele nos traz a expressão sequer. O que isso significa, irmão? Nem ao menos perceberam, ou seja, é o mínimo que se esperava, era que percebessem o que estava acontecendo, vendo Noé construindo ali a arca e ninguém estava parecendo que não estava nem aí. Ou seja, as coisas estavam acontecendo, os sinais se apresentando e as pessoas estavam ignorando deliberadamente, como se não estivessem preocupadas com aquilo, mas sabiam que iria acontecer. Fizeram vista grossa, ou seja, sequer perceberam, foram condescendentes ou tolerantes. Ser condescendente é quando se espera uma resposta afirmativa, mas você obtém uma negativa. Você fecha os olhos para aquilo que está diante dos seus olhos, algo evidente, que você tenha certeza que está acontecendo, que está te mostrando alguma coisa, mas você nega aquilo para que você, de alguma maneira, minimize o seu sofrimento. A principal exortação desse texto, irmãos, é repetida 3 vezes por Lucas, capítulo 21, a partir do 29, ele fala, ali no bloco de texto do 29 ao 36, ele repete a palavra vigiar 3 vezes. E quando se quer dar ênfase a respeito de algum assunto, essa palavra é repetida na Bíblia. Então a ênfase que Jesus está dando nesse texto, a partir deste ensino aos seus discípulos e essa palavra sendo trazida e contextualizada para nós, hoje, ela nos diz que a principal exortação é vigiar. O que isso significa? Ter uma postura vigilante, uma postura diligente. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vem. O versículo 36 e o 42 nos falam exatamente sobre isso, já lemos. O versículo 32 e 33 de Marcos 13 também está dizendo sobre isso, que não se sabe o dia nem a hora. Mas como nós podemos manter essa postura de vigilância durante o tempo todo? Isso é possível? Estar vigilante todo o tempo, isso é possível, irmão? Sim, graças a Deus. Trata-se de um estado ativo e não de espera passiva, quando você está esperando alguma coisa acontecer para fazer algo. Na verdade, a postura ativa exige um tipo de atitude da nossa parte. E que tipo de atitude é essa? É estar vigilante. Qual é a primeira observação, ou melhor, a primeira postura que nós devemos tomar com relação à vigilância? Precisamos ficar preparados. Preparados, a palavra é apercebido. Acho que foi a Edna que leu essa palavra na versão dela. Apercebido. Ou seja, preparado, estar de prontidão. É a primeira atitude que nós devemos ter com relação aos eventos futuros. Especialmente o que dizem respeito à vinda do Senhor Jesus. 2 de Pedro 3, versículo 9, está falando sobre isso. Pedi a gentileza de um irmão abrir a sua Bíblia e ler. 2 de Pedro 3, versículo 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam, demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não retarda a sua promessa. O que Deus está mostrando para nós, como Ele mostrou para Noé, parece que Deus não estava preocupado com a humanidade.
foi exatamente pela preocupação que ele teve que ele preservou Noé. Se aqueles dias fossem prolongados, toda a humanidade haveria se corrompido, mas Deus preservou a vida de Noé, que foi o único que se manteve até aquele momento justo diante de Deus. E Deus o preservou pela sua longanimidade, pela sua misericórdia, pela sua paciência. E é exatamente pela paciência que às vezes parece que a vinda de Cristo é demorada, mas na verdade Deus está mostrando grande misericórdia para com aqueles que ainda não receberam essa mensagem do Evangelho. Deus está mostrando amor para com o mundo e misericórdia, mas acima de tudo paciência, porque Ele não deseja que nenhum dos seus eleitos pereça. Nenhum. João 6,39 fala sobre isso. Ele é quem os faz perseverar e assegura a sua salvação. Deus é quem determina, por isso só Ele sabe o tempo exato da vinda de Cristo. Porque exatamente pela misericórdia e paciência de Deus, Deus faz com que as pessoas tenham o tempo de se voltar a Ele. Mas esse tempo também tem um limite, irmãos. A segunda postura, além de estar de prontidão, estar preparados, que nós devemos tomar, é estar de sobreaviso. O que é isso? Sobreaviso, quando alguém chama a sua atenção e diz: ei, não durma, não baixe a sua guarda, não durma. Tinha uma musiquinha que a gente cantava, né? Quando era criança: irmão, não dorme, não, senão a Bíblia vai cair da tua mão. Não sei quem conhece essa aí, mas era muito interessante, irmãos, porque nós temos a Bíblia como referência da palavra de Deus e nós não podemos deixá-la em nenhum momento, perdê-la de vista. Não podemos deixar de levar ela adiante quando necessário. Precisamos guardá-la no coração e falar quando for preciso, e dizer uns aos outros para não baixar a guarda, recitar textos da Bíblia e dizer: olha, o Senhor está dizendo isso para você, não durma, para a Bíblia não cair da sua mão. Preste atenção, irmão, não baixe a guarda. 1 Tessalonicenses 5, de 5 a 8. Outro irmão, abra a Bíblia, por favor, e leia esse texto. 1 Tessalonicenses 5, de 5 a 8. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Até 8. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Jesus está ensinando ali os discípulos ao anoitecer, né? Ensinando eles a serem vigilantes. E esse texto nos traz exatamente essa compreensão de que nós vivemos na luz, mesmo que estivermos à noite, né? Esse texto nos traz a compreensão de que somos filhos da luz, de que nós precisamos estar alerta, precisamos observar aquilo que está acontecendo, não podemos dormir, não podemos baixar a guarda, não podemos deixar de prestar atenção nos sinais. Olha o que os soldados romanos faziam, irmãos: eles dividiam a noite em vigílias de 3, 4 horas, e cada um se revezava naquelas vigílias, né? A gente não está acordado o tempo inteiro, nosso corpo tem um limite, chega uma hora que você precisa dormir. Tem gente que passa aí até 3 dias, né? Mas chega uma hora que o corpo desliga automaticamente. Então eles se utilizaram desse artifício para manter a vigília da noite. Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, no capítulo 4, versículos de 13 a 14, ele fez questão de providenciar guardas em pontos mais vulneráveis, né? Ali nas aberturas. E ele inspecionava e encorajava aquelas pessoas para que não viessem invasores para tentar oferecer algum tipo de ameaça àquele projeto, né? Então,
nós aprendemos com isso, irmãos, que não estamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, precisamos cuidar uns dos outros e nos revezar nessa vigília. Às vezes o irmão vai estar ali mais num momento de fraqueza e você precisa animá-lo, você precisa trazer esse encorajamento como Neemias. Nós não estamos sozinhos, Deus nos permitiu fazer essa vigília uns pelos outros. Precisamos vigiar não só a nossa vida, mas uns dos outros. Temos essa responsabilidade. A grande mentira do mundo é dizer que você não tem nada a ver com a vida do outro. Mas nós somos uma comunidade de fé, irmãos, comprometida com o reino de Deus, com o Evangelho, e comprometidos uns com os outros. Precisamos cuidar uns dos outros e fazer com que a vigilância seja algo constante na nossa vida. Precisamos cuidar uns dos outros, assim como aqueles soldados se revezavam, assim como no tempo de Neemias, na reconstrução, eles faziam vigílias. Nós precisamos vigiar uns pelos outros, estar de sobreaviso, não baixar a guarda, não dormir. Terceira postura para finalizar, irmão, precisamos permanecer firmes. O versículo 36 nos fala sobre isso, do texto de Lucas. E o versículo 46, gostaria de ler o texto de Lucas, irmão, com você. Lucas capítulo 21, versículo 36, meu irmão, quem encontrar, leia, por favor. 21:36. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por ser dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Fique em pé, não esmoreça, irmão, permaneça em oração. Isso é a firmeza que nós aprendemos nesse texto. Efésios 6, versículo 14, nos traz ali a compreensão a respeito da armadura de Deus, que precisa ser colocada em nós, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé e todas as outras ferramentas, que nós temos à disposição da armadura, e nos permite permanecer vigilantes e em oração. Vigiar e orar são deveres dos cristãos até o fim dos tempos. Lucas capítulo 18, versículo 1. Vigiar e orar são deveres dos cristãos até o final dos tempos. Então nós não podemos esmorecer, irmãos, não podemos deixar de lado a nossa tarefa de orar uns pelos outros, de orar para que Cristo volte, para que Ele volte em breve, porque esse mundo está cada vez pior na sua maldade. Mas Deus é longânimo e dá o tempo para que as pessoas se voltem para Ele, mas nós precisamos desejar que o Senhor volte. Mas Jesus está dizendo, olha, quando o Evangelho for pregado a todas as nações, então vai vir o fim. Então Deus é paciente, Deus nos dá o privilégio e a oportunidade de levar a sua palavra adiante, mas nós precisamos desejar a volta de Cristo, orar por ela. A expressão que a Bíblia nos ensina para orarmos a respeito da volta de Cristo e considerar a nossa vida como algo baseado na esperança da volta de Cristo. É a palavra que está lá em 1 Coríntios 16, 22. Um último texto aqui para a gente finalizar. 1 Coríntios 16, 22. Quem tiver essa expressão, Maranata, na sua Bíblia, por favor, leia o versículo na sua versão, por favor. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. O que quer dizer isso, irmão? Judas, versículo 14 e 15, traz a tradução dessa palavra, falando sobre Enoque, que considerou exatamente como se o juízo de Deus já tivesse chegado àquela época, antes do dilúvio. E ele falou que esse juízo de Deus se pronunciaria no último dia. Judas, versículo 14 e 15, a expressão Maranata quer dizer exatamente nosso Senhor veio. Alguns usam a expressão ora vem Senhor Jesus.
É o desejo do nosso coração, irmãos, que Jesus venha. Mas na verdade nós precisamos considerar que Ele já veio. Assim como Jesus disse ali no cumprimento da sua obra, no Calvário, Ele disse: está consumado, está feito, está terminado. Ou seja, nosso Senhor já veio, nosso Senhor estabeleceu o seu reino em nós, em sua igreja, e Ele nos separou para uma vida com Ele na eternidade. Mas Ele é paciente e quer que as pessoas venham e busquem a Deus e se aproximem de Deus e façam parte da família espiritual que nós fazemos. Agora, como essa exortação se aplica às nossas vidas, irmãos? Para finalizar, o Senhor vem em um dia que não se espera e em uma hora que não se sabe, apenas para aqueles que não percebem que está próximo o dia. Quem não sabe e quem não espera é quem não acredita, é quem não percebe os sinais. Mas assim como Noé, nós devemos proclamar o juízo de Deus. Nós devemos, assim como Ele, nos preservar a sua palavra em nós. Deus está nos preservando na sua palavra, e a sua palavra precisa estar preservada em nós, para que possamos encorajar uns aos outros, estar de sobreaviso uns com os outros, estar prontos para observar o que está acontecendo e entender esses sinais, permanecer firmes, não escurecer, permanecer em oração. À medida que aprendemos, olha só o que Jesus fala no 32, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Ele diz o seguinte: à medida que nós aprendemos o ensino de Jesus e vemos o cumprimento da sua palavra, nós sabemos que ela é verdadeira. Por meio do testemunho daquilo que Jesus fez. E quando nós praticamos a verdade e andamos na luz de Cristo, testificamos a respeito dele e anunciamos que ele está voltando. Devemos viver, irmão, para finalizar, devemos viver não apenas como se a volta do Senhor estivesse próxima, mas como se ele já estivesse aqui. Amém? Que Deus nos abençoe. Gostaria de deixar um texto para o seu coração, para a sua meditação. Zacarias 14, versículo 5 e Mateus 25, 31. Viva como se Jesus já estivesse aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela compreensão de que está tão próximo, Senhor, o dia que o Senhor nos resgatará deste mundo, Senhor, o dia que o Senhor nos levará para a eternidade, Senhor. Mas o Senhor é paciente, o Senhor ainda dá oportunidade para as pessoas se achegarem a Deus, e o tempo para que nós possamos nos arrepender daquilo que temos feito de errado, Senhor, que possamos crer na tua palavra, crer na tua vinda, Senhor, e saber, ó Deus, que os sinais estão diante de nós e precisamos tomar uma postura de vigilância, Senhor, estar preparados, ó Deus, de sobreaviso, encorajando uns aos outros e permanecendo firmes em oração, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a prevalecer, ó Deus, contra as adversidades e perseverar na tua palavra, Senhor. Que nós possamos viver de maneira que saibamos que a tua volta está tão próxima como se o Senhor já estivesse aqui, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.